Está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que transforma muros, prédios e até cidades em verdadeiras aventuras visuais. Nosso convidado é o Daniel Moraes, mais conhecido no Brasil e no mundo como Daniel Toys, autodidata, formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica aqui de Brasília, uma pessoa que gostava de desenhar quando era criança e que aos 13 anos faz a sua primeira obra de arte. Seja muito bem-vindo, Toys. Obrigado, gente. É sempre muito legal receber um convite desse, compartilhar um pouquinho da minha trajetória, dos meus conceitos artísticos, né, da minha vivência e do meu trabalho. Bom demais ter você aqui. E a ideia do nosso podcast, Toys, Verbo Impactar, surge da conjugação do verbo. Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós Legal. impactamos. E quando a gente impacta junto, isso tem muito mais força. E eu gostaria de começar perguntando para você, dentro dessa ideia do impacto, quando você vê um espaço vazio que pode ser preenchido com arte, o que você pensa, o que você sente, qual é a conexão que você leva para esse lugar? Eu acho que uma das coisas que me chama mais atenção, me chama mais pra rua, pra deixar o meu trabalho, pra deixar um pedacinho de mim assim nos muros, onde eu passo, né? Não necessariamente no muro, mas seja numa caixa de papelão, num banco, num chão, tentar inserir meu trabalho, né, em superfícies diversas, é deixar uma mensagem para as pessoas. Hoje em dia, eu tenho um das principais nortes do meu trabalho é esse: inspirar pessoas, fazer com que elas sonhem, resgatem seus sonhos. Então, o que me chama mais atenção em levar o meu trabalho para essas pessoas é inspirar de alguma maneira, não que vai sair algum artista plástico, nada a ver, mas que aquela mensagem, aquela arte consiga tocar as pessoas, né? Se é bonito ou feio é muito subjetivo, vai de cada um, mas o mais importante é o que a arte vai gerar ali pro telespectador da arte, né? Eu li alguma coisa sobre você falando justamente sobre os sonhos, que você gosta de provocar os sonhos. Às vezes a pessoa está no corre-corre do dia a dia, e aí ela para ali e de repente ela percebe essa arte e alguma coisa toca dentro dela. Como você disse, é subjetivo, mas de uma forma sutil. Que mensagens a arte pode trazer? Exatamente, assim, eu acho que isso é o mais importante, tocar pessoas, e nesse caso eu quero. É como se fosse uma brincadeira de tentar abrir portais na cidade, né? Para que nem seja por um segundo, 10 segundos, um minuto, você tire aquela pessoa de um estado ali de automático, né, da vida dela e faça que ela preste atenção no mural, naquela arte e ela comece a refletir, né? A arte ela vem para gerar essa reflexão e no meu caso eu abordo muito essa questão dos sonhos, desse universo lúdico, dos personagens coloridos. O meu trabalho ele não tem muito bem uma regra, assim. Eu gosto de fazer. É claro que eu fui construindo uma estética, uma identidade artística, mas é como se tudo que eu gostasse, as coisas que estão dentro de mim vão para aquele suporte, para aquela arte, assim. Então, é um pouco disso. São teletransportes que é pelo menos por um tempinho tirar a pessoa ali do seu automático e voltar para ela, gerar uma reflexão, talvez mostrar para ela quais sonhos ela abandonou ao longo da vida, né? Eu tenho muito uma estética assim que chega a ser um pouco infantil, né? Eu acho que isso deixa muito legal e ao mesmo tempo com mensagens maduras e fortes e pesadas até. E é lindo essa ideia dessa estética, às vezes infantil, porque Aham. a gente tem esse lado infantil dentro da gente. Tem, é muito legal, né? Você resgatar isso, né? E é importante a gente integrar, inclusive, né? Não esquecer na vida adulta que um dia a gente foi criança e que a gente ainda guarda essas mensagens dentro. Exatamente. E esse traço que eu venho construindo, ele é muito. Ele é de fácil absorção no sentido que as pessoas se sentem atraídas por um traço, elas conseguem fazer uma leitura do trabalho, elas conseguem até mesmo entender que não precisa ter uma técnica ali tão refinada, sombra, luz, realismo, não. Mas a mensagem foi passada, talvez ali por ícones, por gestos, né? Da forma que eu pintei, se eu usei uma velocidade com a mão, se eu quis escorrer. Então, esses gestos, eles comunicam muito com as pessoas, né? E aí, Toys, falando um pouco de trajetória, sonhos, infância,
A gente acredita muito dentro do verbo impactar, com essa ideia do impacto social, impacto ambiental, que quem nós somos hoje tem muito a ver com a história que a gente percorreu ao longo Concordo. da vida. E eu queria conhecer um pouco mais o Toys criança, que teve uma infância lá marcada por traços, por desenhos, até chegar aos 13 anos, em que já no Guará imprime lá o primeiro grafite. Eu queria que você contasse um pouquinho desse percurso seu. Sim, eu gosto muito de falar isso porque eu reparo nos artistas, né? Seja visuais, artistas plásticos, músicos. É muito bacana você ver que o trabalho dele é reflexo da vida dele. Pelo menos os artistas que têm um trabalho super autoral, assim, que você vê que é uma arte profunda, né? Aquilo que vai para a parede, aquilo que vai para uma música, realmente é a construção da vida do artista. Então, são coisas que desde criança eu gosto, que se refletem num quadro meu. E aí eu não me recordo a época que eu não desenhava, então eu costumo dizer que eu conheço o desenho, né? Eu gosto de brincar de desenhar desde que eu nasci, porque eu não me lembro a época que eu não desenhava. E aí, a verdade é que o meu primeiro contato com o grafite, com o spray, com a pintura urbana, foi com 13 anos. Eu sempre estudei em escola pública, então quando você estuda em escola pública, sempre vai ter um grafiteiro. E aí, como os meus amigos sabiam que eu gostava de desenhar, eles, cola com fulano ali, que ele vai te passar algumas técnicas. Foi dessa maneira que eu conheci o grafite. Mas uma coisa muito legal da minha carreira é que com 8 anos, 9 anos de idade, eu fiz o meu primeiro mural numa parede. Eu não conhecia o grafite, não sabia desse movimento. E não foi com spray, foi com pincéis, tintas de parede. Eu desenhei uma baleia na casa de praia da minha avó, lá no Rio Grande do Norte, em Tibau. E aí foi o meu primeiro desenho ampliado numa parede. Então eu costumo dizer que eu comecei a pintar na parede, em grandes superfícies, pintar um muralismo com 8 anos de idade, 9 anos. E aí aos 13 eu conheci o grafite. E aí fiquei imerso nessa cultura e comecei a pintar nas ruas mesmo. E você se lembra o que que você sentia? Eu vou falar de mim. Eu sempre gostei de escrever. Sou jornalista e eu sempre tive um caderno de poesia do meu lado. Era um momento em que eu me conectava comigo mesma, que eu desabafava, que eu falava dos meus sentimentos, que era a minha percepção em relação ao mundo. Para você desenhar na infância, era qual lugar? Então, hoje em dia eu acho que mudou um pouco, né? Porque a gente vai amadurecendo e vai ganhando novas formas de ver a vida. Mas assim, eu acredito que quando eu pintei essa baleia, eu era muito novinho, eu era muito criança, então foi um desafio, né? Então eu acho que foi uma maneira de amadurecer. Eu vi que eu dava conta, foi uma afirmação pra mim. Eu consigo pintar numa parede, eu consigo ampliar os meus desenhos. Eu queria externalizar aquela arte que estava dentro de mim. Era uma forma de me desafiar também, de provar pra mim mesmo que eu conseguia. Eu sempre fui muito assim, se eu quero fazer algo, eu vou conseguir. E naquele momento eu me lembro disso, assim, eu consegui pintar uma baleia sozinho numa parede, eu era uma criança. Então eu achei que foi uma grande vitória minha, e aquilo ali abriu várias portas, assim, dentro da minha cabeça, né? O artista já estava aí, né, se Talvez. desafiando. Aham. E aí você falou da sua avó, como é que era essa relação com a família, esse estímulo com o desenho, como é que foi isso? Lá em casa eu costumo dizer que eu vim de uma família tradicional brasileira, que é aquela família que tem dificuldade de pagar o aluguel, sabe? Que estuda em escola pública. A nossa maioria do nosso país, assim, mas nunca faltou amor lá. Acho que a gente não tinha condições de me botar numa aula de desenho, mas todo apoio, todo amor. E a minha família sempre foi muito aberta. Eu não sei se porque eles são nordestinos, eles gostam muito de cultura, de arte, de música. Meu tio é professor de artes na rede pública e ele foi uma das pessoas que sempre levava material para mim, né? Por ele trabalhar com isso, levar papéis, lápis de cor. Então ele ia me dando força. Minha mãe também sempre me apoiando, comprava uma revistinha de como desenhar. A minha avó sempre cabeça aberta, tanto que ela deixou pintar a parede da casa dela sem problemas nenhum. Ela também trabalha na rede pública, então lá em casa eu tive um incentivo muito legal, assim, das pessoas. Não faltou amor, as pessoas sempre me mostraram o caminho certo, mas nunca me obrigaram a fazer nada, então eu tive esse apoio de fazer as coisas que eu gostava. E aí depois da baleia, como é que você vai evoluindo aí no seu estilo? Aí, ainda nessa época, assim, eu não tinha um estilo, né? Eu gostava de desenhar o que eu gostava, desde desenho animado, os personagens de videogame, de gibis, eu ia tentando ali evoluir a minha técnica, muito copiando os desenhos animados famosos, né? Desde Dragon Ball aos personagens do videogame, eu ia só treinando. E aí, quando eu conheci o grafite,
eu entendi que cada grafiteiro tem que ter o seu estilo, tem que ter o seu nome. E aí foi aí que começou uma construção de tipo, esse é o meu estilo, eu não posso copiar os outros artistas, eu tenho que fazer a minha linha de trabalho. Então acho que o grafite, ele me deu esse pontapé inicial de buscar uma identidade. E aí ao longo dos anos eu fui só amadurecendo, e aí já na faculdade, na publicidade, foi um grande salto para mim, assim, intelectual, maturidade, até para entender que eu precisava realmente passar coisas a mais no meu trabalho. E com isso eu ia gerar uma identidade bem marcante minha. E hoje você mistura algumas linhas. Tem o Sim, grafite, pop art. exatamente. Assim, eu bebo de várias referências, né? É como se eu absorvesse muitas coisas do mundo, trouxesse para dentro de mim e depois colocasse para fora. Mas eu continuo pegando as coisas que eu gosto. Gosto muito da pop art, do gibi, as próprias músicas. Eu tento interpretar músicas que eu gosto visualmente, tentar desenhar elas. O próprio grafite, a street art, essa arte mais urbana, mais rápida, né? Mais agressiva, eu também gosto bastante. A própria publicidade com seus marketings de guerrilha, pôster. Eu acho que eu trabalhei muito com computador, com design gráfico, né, nos programas, diagramação, criar elementos, então acaba que também eu bebo muito dessa fonte mais gráfica, eu gosto muito das linhas retas, e aí hoje em dia eu já tô começando, não vou dizer estudando arquitetura, mas a minha mulher é arquiteta, então eu consumo muito também arquitetura com ela me mostrando novos caminhos, arte popular brasileira eu adoro, então eu vou garimpando nesse mundo, botando pra dentro de mim, fazendo a seleção assim do que eu gosto, do que me representa, eu tento fazer uma releitura disso através do meu trabalho. E tem essas raízes nordestinas Tem aí bastante. fortes também. Tem os bonecos, eu acho que os bonecos marcantes, aquele gesto mais inocente do pincel, tem bastante, eu adoro. Das cores, Isso, traços. colorido, os contrastes fortes, as texturas, gosto muito. Você hoje chega aqui já num estágio maduro da sua carreira, já reconhecido no Brasil, no mundo. Mas eu queria continuar ainda um pouco no passado, antes da gente chegar no presente, para falar assim, quando foi que você teve aquele estalo e falou, eu vou ser mesmo um artista? Ou você nunca teve isso, esse artista já nasceu aí dentro e você sempre soube? E nessa jornada, quais foram as principais dificuldades que você passou? Eu acho que o artista sempre teve dentro de mim, mas eu não sabia que era possível viver de arte, né? Então, antes de querer viver de arte, eu tive outros sonhos. Tentei ser jogador de basquete profissional, tentei ser skatista. Então, pra mim, não tinha como viver de arte. Mas aí, pintando na rua, conhecendo pessoas que estavam vivendo de arte, eu comecei a amadurecer meu trabalho e fui vendo que era possível, né? Mas foi uma jornada muito natural que eu fui trilhando e pegando as oportunidades. Como eu falei, eu cursei publicidade e propaganda, trabalhei no mercado. Então, para mim, eu acho que eu ia ser publicitário, que inclusive eu gosto bastante. Gosto de comunicar, gosto de passar mensagem, gerar desejos nas pessoas. Então, era algo que eu gostava. Mas, naturalmente, foram surgindo oportunidades e eu fui abraçando. Mas eu costumo dizer que teve uma época que eu me decidi mesmo, assim, eu quero viver de arte. E, como eu falei, eu não tinha alguém ali que me patrocinasse, né? Não tinha um plano B. Então eu comecei a juntar um ano inteiro o salário para poder, quando eu falar, esse vai ser meu último dia, eu poder me manter até realmente eu amadurecer mais o meu trabalho, conseguir vender o meu trabalho, entre aspas, conseguir criar um portfólio. Então eu fui me preparando ao longo do tempo para essa grande decisão. Aí nesse dia eu falei, vou viver de arte e não volto mais para um trabalho convencional, se Deus quiser. E aí foi a melhor decisão que eu tomei. Nunca mais me arrependi disso. E até hoje eu continuo nessa jornada do artista independente, né? Uma decisão que mudou todo o jogo. Foi, exatamente. Mudou toda a minha vida. Todas as pessoas que eu conheci, as oportunidades, as viagens. Então foi uma virada de chave, uma porta aberta que eu entrei nesse novo mundo, assim. Mas era um desejo. Eu sempre fui realmente muito sonhador e como eu fui atleta há muitos anos, eu sempre entendi, desde criança, desde os 15 anos, que se eu quero algo, eu tenho que dedicar muito. Os sonhos são caros. Eu costumo dizer que sonhos são caros e precisam de muito investimento. Muito dinheiro, muito tempo, muita abdicação. Eu sempre entendi muito isso e investi. Eu costumo dizer que eu investi a minha vida no meu sonho. E continuo.
E é trabalho, né, É muito Toys? trabalhoso. Não cai no colo. É muito suor, é muito pincel, É, são muitas cores. ainda mais eu, assim, como eu falei, eu, eu vim de uma família normal, assim, eu não, eu fui entrar num museu, numa galeria depois de velho, fui estudar arte de fato depois de velho, fui ter oportunidades que talvez outras pessoas tiveram antes. Então foi muito suor, assim, para conseguir as coisas e gerar essas oportunidades. É claro que no caminho da vida vão surgindo pessoas ali que vão abrindo novas portas e te ajudando, mas assim, eu costumo dizer que foi muita dedicação mesmo. Você falou agora há pouco que da questão de gerar desejos. Sua arte ela é muito imponente. E dentro dessa ideia de gerar desejos, como sonhos, desejos Uhum, positivos, como ideias de isso. alcance, o que que você, no seu coração, transmite quando você faz uma obra dessa? Claro que a interpretação é livre, Sim, sim. cada um vai sentir de um jeito, mas assim, o que que sai de dentro do Toys? Acho que é inspirar pessoas. É a palavra mais forte, assim. Despertar sonhos nas pessoas e fazer com que elas acreditem nelas. Eu quero passar muito isso nos meus trabalhos. Acreditem nelas. Tipo, tocar as pessoas. Uma coisa que eu acho muito incrível numa música, num filme, é uma pessoa chorar de emoção vendo uma obra. Tipo, eu acho que isso dinheiro nenhum paga, sabe? É uma coisa que se um artista consegue tocar uma pessoa ao ponto dela chorar, no bom sentido, ele conseguiu uma chave dentro daquela pessoa. Então eu tento passar muito isso nos meus trabalhos. Eu quero emocionar o mesmo que uma música te emociona, assim, através dos meus traços, dos meus desenhos, sem ter uma voz falando, sem ter uma legenda, mas a pessoa olhar um desenho meu e se sentir realmente emocionada. Isso não tem dinheiro que pague. Que Emocionar lindo, pessoas através dos desenhos. que lindo, parabéns. E o que que te inspira quando você entra nesse processo? É quase uma catarse de criação, né? Eu acho que a própria vida, no sentido das minhas experiências, assim, eu vou me resgatando sempre, desde as minhas lembranças de infância, desde escutar uma música também que me toque, tentar fazer a interpretação dela e aquilo ir pra tela. Mas eu costumo dizer que a vida, ao longo da vida, a gente vai colecionando memórias dentro da nossa biblioteca. Então, quanto mais memórias eu tiver, mais vivências eu tiver, mais aromas eu sentir, mais viagens eu for, mais pessoas eu conhecer, eu vou ter um repertório mais rico de passar para os meus trabalhos. Então, a própria vida, assim, é uma grande escola, é uma grande referência para eu tentar passar o que eu vivo para os meus trabalhos. Então, de cá a vida. E aí, quando você entra nessa jornada que você larga o certo para viver do seu sonho, o que que você encontra nessa jornada até você se estabelecer no Brasil como um nome reconhecido, que hoje você é, e também no mundo, já que hoje vários países já têm exposições suas, já reconhecem seu talento. Acho que muito desafio, né, assim, quando eu decido fazer isso, assim, ao longo desse caminho, como eu falei, é muita batalha, é muita incerteza, a vida de arte é muito incerta, tem horas que você tá bem, tem horas que você tá lá embaixo, então é se reinventar todo tempo. Eu costumo brincar que nesse caminho tem uma engrenagem, você não pode parar a sua engrenagem, porque senão todas param. Então você tem que estar sempre andando, você tem que estar sempre trabalhando, você tem que estar sempre se reinventando, sempre conectando, sempre levando a sua arte, porque aí todas as engrenagens vão girando, assim. Mas eu acho que ao longo desse caminho foi isso, assim, muitos desafios. Eu costumo dizer também que minha carreira foi feita com muito soco em ponta de faca, assim, tentativa e erro, tentando até fazer com que dê certo, né? Porque eu não fui aprendendo um caminho certo, ninguém me ensinou, ó, vai por aqui. Então, isso foi legal, que eu fui. Você foi abrindo os caminhos. Exatamente, Você eu é bem fui. precursor nessa área. Fui abrindo os meus caminhos e errando. Tinha caminho que eu ia que não dava certo, que eu me frustrava. Assim, tem muitas coisas que não deram certo e outras deram certo. E aí tudo vai fazendo sentido, né? Mas o mais importante é isso, bem clichê. Não pode desistir, né? Porque talvez amanhã dê certo. Se você desistir hoje, você nunca vai saber, porque amanhã poderia dar certo. Às vezes era aquela última gotinha Aham, que faltava para isso. transbordar. Exatamente. E você lembra, como artista, de um momento que tenha sido assim muito difícil para você e que você tenha repensado essa vida e depois respirou aliviado?
que se manteve no caminho? Teve algum momento marcante Então, pra teve você? muitos momentos difíceis de você pensar, pô, nada tá dando certo, mas eu acho que eu nunca tive esse momento de tipo, vou parar com isso. Eu sempre fui o plano A. Esse é o meu plano, não tem plano B, então tem que ir no plano A. Eu acho que em 22 anos, 23 anos que eu pinto nas ruas, não teve um dia que eu falei, tipo, tenho que partir pro outro lado. Quando eu fiz aquela decisão de viver do meu trabalho, eu acho que eu não tive nenhum dia que eu quis desistir. Fui sempre muito convicto que ia dar certo. E tá dando. Tá dando. Cada vez mais. Eu tenho até uma frase que eu pinto em alguns murais, que eu criei em uns desenhos meus, que é: o primeiro passo é o mais importante. Quando você dá o primeiro passo, quando você sai da sua zona de conforto, aí não tem volta. Isso eu até ia te perguntar, se tiver um lugar muito especial no mundo em que você possa imprimir uma única frase, assim, que você possa ir lá, fazer um desenho e colocar uma única frase, que frase seria essa? Eu acho que é a minha frase, né, que norteia o meu trabalho, é: tudo começa no sonho. E começa, né? Exatamente, tudo um dia estava aqui, né? Todas as criações da humanidade estavam na cabeça de um sonhador. Brasília nasceu de um sonho. E aí, falando de Brasília, eu acho muito legal que você é de Brasília e você tem um carinho muito grande pela cidade, pelo Distrito Federal, por onde, né, por esse lugar que te criou, te acolheu, te deu vida. E você expressa isso fazendo muros especiais, fazendo conexões com pessoas, fazendo projetos. Queria que você falasse um pouco disso, assim, desse seu papel enquanto cuidador da sua cidade. As ruas de Brasília, assim, foi a minha grande escola, né? Assim, foi o meu portfólio. Então, se hoje eu posso viver da minha arte, com certeza foi por causa das ruas, das pessoas de Brasília. As pessoas viram os meus trabalhos nos muros de Brasília. Então, ir pra rua, pintar em Brasília, é muito especial por isso. Porque sempre que eu tô na rua, eu me lembro, caraca, há 18 anos atrás eu tava fazendo essa mesma coisa pintando em Brasília. Então, ser bem aceito pela minha cidade, onde tudo começou, é muito legal. E é muito especial, né? E por isso também eu tento levar a Brasília pro mundo, através do meu trabalho. Eu vejo muita referência aqui visual, desde o nosso cerrado, do nosso céu, das construções, da arquitetura de Brasília. Então, eu bebo muito da fonte daqui. E você tem um toque, assim, que de vez em quando você fala, eu tô querendo pintar um canto, quem tem um muro aí? O que é isso? Assim, que característica que é essa de querer estar mais perto da cidade? Eu também tenho, acho que tem um projeto pessoal meu que fala bem aí essa sua pergunta, que é o projeto Grafite dos Sonhos, né? Que, como eu falei, um dos motivos de eu viver de arte hoje, de poder ser um artista e estar colhendo alguns frutos, foi na rua, foi pintando na rua, foram as pessoas, foi pintando parede, foi pintando as coisas da rua. Então, hoje em dia é uma maneira de agradecer. E aí eu sempre quero ir pra rua, pintar algo, assim, eu também tento presentear as pessoas. Aí surgiu o Grafite dos Sonhos, que eu tento, ali pelo meu Instagram, pelas minhas redes, eu tento selecionar algum lugar, alguma superfície, não necessariamente uma parede, de principalmente o empreendedor, né? Porque geralmente são esses pequenos comerciantes que querem ter uma pintura na parede. E aí eu dou de presente para essa pessoa, que a minha equipe, eu faço a seleção para retribuir e ajudar, né? Assim, não é todo mundo que consegue pagar por uma arte, seja minha ou de outro artista. Então é uma maneira de doar o meu trabalho, o meu tempo e plantar sonhos, né? Acho que então o Grafite dos Sonhos, ele surge como um agradecimento à cidade e às pessoas que gostam do meu trabalho. E que impacto que você percebe que o Grafite dos Sonhos acaba trazendo para a comunidade? É sempre muito incrível, né? Eu acho que quando você planta uma semente numa comunidade, aquilo floresce para todo mundo. Então, acaba que você pinta uma parede num sapateiro, o comércio todo ali ganhou uma arte, ganhou um ponto de reflexão desde uma criança. Então, acho que você pinta em um lugar e aquilo se expande ali. Então, é muito legal, assim, levar arte, levar sonhos, né? Eu acho que a mensagem principal também é essa, que talvez nem vá para a parede, mas a que as pessoas absorvem. Que eu sempre tento deixar uma mensagem ali para tocar realmente as pessoas daquele lugar e elas acreditarem nos sonhos delas. É para além da estética. Exatamente. É isso, uma das principais coisas que eu falo no meu trabalho. Tem que ser além da estética. Se tá bonito ou feio, aí é de cada um. Mas tem que tocar as pessoas além da estética.
E muitas vezes é um artista renomado chegando, acreditando naquele empreendedor, naquele comércio Que vai dar uma local, força, né? e muda toda a relação dele com o negócio, muitas vezes com ele mesmo, com a família. Tem impactos que às vezes nem você alcança, porque vai muito além, né? Aham. Você mexe numa cadeia como um todo. A arte é incrível por isso. Você consegue se imaginar não sendo artista de jeito nenhum, né? Hoje em dia não mais, assim, não consigo, não consigo nem me desligar. Tipo, até quando não é pra pensar, não trabalhar em arte, eu tô todo tempo ligado, assim, né? E quais são os seus maiores sonhos como artista hoje? Hoje em dia, realmente, assim, é cada vez consolidar mais o meu trabalho, ser mais reconhecido, né? Eu quero levar o meu trabalho pro mundo todo, bem clichê, por que não? Mas pintar em todos os continentes é um grande sonho. E assim, futuramente, não agora, ainda eu tenho muita coisa para amadurecer, para melhorar, para construir, mas eu quero criar algum projeto social em Brasília, que na verdade não é aquele projeto de ensinar a fazer grafite, ensinar a desenhar, nada disso. Mas acho que despertar sonhos, um projeto social que ali é para você sonhar e você tentar. Acho que a gente tem que ajudar as pessoas a conquistarem os seus sonhos. Então seria mais algo, beleza, você não vai virar um artista profissional, mas vamos despertar um sonho numa criança, talvez, pegar as coisas que ela tem, os potenciais dela, tentar enxergar isso, mostrar que o mundo tem oportunidade, cada pessoa consegue, através dos seus talentos, seus dons, abrir muitas portas. E às vezes ter particularidades na sua essência que estão escondidas ali, que Exatamente. precisam de estímulos, porque muitas vezes as crianças começam a desenhar, às vezes os pais não olham, não dão atenção Não para tem um aquilo, incentivo, não né? tem um Reprimida. ou isso não dá dinheiro, meu filho vai estudar. Então, assim, com um artista, talvez isso ganhe uma nova proporção. Então eu tenho a longo prazo, criar algum projeto social voltado a esse, tentar ajudar realmente crianças, jovens carentes a voarem aí. E você já flerta com alguns projetos sociais, já apoia de formas diferentes, às vezes contribuindo com desenhos. Como é que é essa sua jornada até aqui? Não tem o seu, mas tem alguns que você já vi que você já doou arte para camiseta, que vai ser revertido em ações sociais. Como é que é isso? Com certeza, assim, sempre que eu consigo ajudar, eu vou ajudar. Claro que tem horas que a gente não consegue abraçar tudo, né? Mas sempre que tem a oportunidade de ajudar, eu faço questão de ajudar, seja doando a minha arte para criar algum produto e a venda ser revertida em algum projeto social, ou até mesmo indo em uma escola, em algum lugar carente, fazendo uma oficina, deixando um mural. Eu adoro fazer isso. Também, eu sou, sei lá, desde padrinho, é um projeto de basquete, no qual a gente revitaliza quadras de basquete. Eu vou lá e pinto, desenho uniforme, assim. Eu meio que faço toda a identidade visual do campeonato. Eu não ganho nada por isso, eu tô lá abraçando, são os amigos meus que fazem, eu vejo também o tanto que isso impacta na sociedade, então desde o basquete, desde a moda, desde dar uma escola pública, desde dar um workshop, desde o grafite dos sonhos, que é uma coisa que eu não tenho a ajuda de ninguém, eu e meus amigos vamos lá e tenta mudar a realidade ali. Então, eu tenho umas frases que eu sempre penso que, tipo, se você quer ser o melhor do mundo, você tem que começar sendo o melhor da sua casa. Depois da sua rua, depois do seu bairro, depois da sua cidade, depois do seu estado. Então, se você pensar nisso, eu acho que você consegue fazer a mudança. Vai reverberar. Exatamente. Então, isso é impacto, isso é conjugar o verbo impactar. E o basquete ainda tá na sua vida, Tom? Tá sim, ficou muitos anos sem estar, uns 10 anos aí que eu não jogava basquete. Mas há uns 3, 4 anos atrás voltou. Eu comecei a jogar com os meus amigos agora, só de forma para brincar, né? Eu jogo 2, 3 vezes por semana. É a minha atividade física também, que isso é muito legal. E é um momento... eu acho que tem um momento que eu consigo me desligar da arte em si, é quando eu tô jogando. Porque se eu ficar pensando nos quadros que eu vou pintar, eu levo uma bolada. Então é um momento assim, que eu gosto, que eu até brinco com os meus amigos. Velho, quando eu tô jogando, é um momento que realmente eu só estou pensando no jogo. E isso é legal para mim. E foi uma grande escola, o esporte, eu construí... E depois de velho, que eu não virei jogador profissional, construí muitos amigos, aprendi muito com o esporte. E tento retribuir isso, ajudando alguns projetos. E é o meu lazer.
Em algum momento você quis seguir a carreira de jogador profissional? Sim, na verdade era um dos meus focos. Eu ganhei a minha bolsa na faculdade através do basquete. Eu fiz minha faculdade toda jogando no time universitário. Cheguei a morar 2 meses em São Paulo, no interior de São Paulo, para ser jogador. Cheguei a treinar no time profissional. Mas aí chegou uma hora que eu tive que optar e eu optei estudar. E eu acho que foi uma decisão maravilhosa que eu fiz na minha vida. A vida tinha planos mais coloridos, com É, traços mais diferentes para você. Isso. E aí foi numa época também que eu comecei a me dedicar muito mais à arte. Aham. E no mundo? Quais os países por onde você já passou? Que exposições que você já fez? Qual que te marcou mais? Eu sempre gosto de ir pra América Latina. Acho que a gente é bem parecido, assim, é bem legal, é bem caloroso, né? Mas eu já fui pra Argentina, pro Chile, pro Peru, pra França, pro Reino Unido, pra Áustria, pra Alemanha, França, Espanha, Portugal. Acho que tem uns 9, 10 países aí que eu fui através da minha arte. E mês de setembro eu tô indo pra França de novo, pra Paris, pintar um mural lá. E é isso, E assim. tem alguma arte sua que mais tenha te tocado ou por ter sido criada em algum momento especial da sua vida, por alguma inspiração particular? Eu acho que não tem uma preferida, assim, mas eu costumo ver algumas artes que elas foram divisores de água, né? Foram uma espécie de trampolim. Então, acho que a minha própria primeira viagem para a Europa, assim, foi uma janela que abriu na minha cabeça, né? Acho que quando você tem algumas experiências, essas janelas abrem e o mais legal é que elas não se fecham mais. É a janela do conhecimento, né? Então, a primeira vez que eu viajei para fora através do meu trabalho foi muito especial, assim, voltou aquele sensação talvez de pintar a baleia quando criança, né? Eu consigo, eu posso. E o conhecimento é incrível, porque é essa janelinha, depois que você vê, não tem mais como desver. Exatamente. Eu tenho um trabalho que é a porta dos sonhos. E eu falo exatamente isso. A partir do momento que você abre uma porta, que é uma portinha que eu desenho, e dentro dela tem um mundo dos sonhos. A partir do momento que você abre a porta dos sonhos, você vê o que tá além da porta, você não consegue desver. E isso é muito legal, você abrir portas e depois que você viu o que tá além da porta, você é uma evolução. Eu tenho um quadro que eu pintei com 5 anos, eu não sou nada artista, mas meu avô era, e quando eu tinha 5 anos de idade, ele pintou um quadro comigo, que era uma bota com uma porta e um mundo encantado. E eu coloco esse quadro no meu escritório até hoje para lembrar esse mundo cheio de cores, essa porta que traz tantas Que legal. oportunidades diferentes, e imaginar que dentro de uma bota tem um mundo novo. Uhum. Então isso sempre me reconecta com a infância, que eu acho que a arte tem uma força muito grande de não deixar a criança adormecer dentro da gente, porque não importa se você tem 30, 40, 50, 80 anos, você precisa cultivar o seu lado Sim, sim. criança. É isso que nos mantém vivo, né? É esperança, é sonhar, é acreditar nas coisas. Eu brinco, eu uso muito isso dos sonhos, escrevendo sonhos na rua. É como se sonhos fossem o nosso motor, né? Que ali é a nossa força de acordar todo dia e tentar buscar algo, por mais que não vai dar certo agora, é o que te mantém caminhando. Então, isso é muito legal. E você sonha. Sonho muito, bastante. Pode contar um pouco dos sonhos pra Então, gente? é isso, assim. Acho que os meus próximos sonhos é realmente tentar levar o meu trabalho cada vez mais adiante, ser mais respeitado, levar essa mensagem para o máximo de pessoas, tentar transformar a minha cidade, tentar criar cada vez mais uma identidade mais autoral, mais original, com que as pessoas realmente se sintam tocadas pelo meu trabalho. Fazer a diferença. Fazer a diferença através do meu trabalho. E na sua vida pessoal? Minha vida pessoal, acho que realmente poder ter mais conforto com minha família, poder proporcionar mais conforto para minha família. Eu sou bem caseiro, bem simples, gosto de estar dentro do meu ateliê com as pessoas que eu amo. Então, umas partidas de basquete para distrair a cabeça. Isso, viajar. Eu gosto das coisas boas e simples da vida. E a sua arte, com muitas cores, ela também traz mensagens de simplicidade, né, Toris? Sim. Até os próprios traços, né? Quando eu falo assim que não precisa estar ali com uma técnica tão rebuscada, tão sofisticada, tão elaborada, mas talvez seja na simplicidade de desenhar uma casinha, um carrinho, que talvez você consiga atingir ou uma pessoa que talvez ela veja que é possível
fazer aquilo da maneira dela. Então, acho que a arte também, apesar de ser complexa e trazer uma explosão de sentimentos, ela tem que atingir na simplicidade também. É muita emoção que tem, né? É. E você tem artistas que te inspiraram, que você gosta? E eu queria perguntar, além dos artistas, você falou antes em música, que às vezes você ouve uma música e isso te inspira. Falar um pouco do seu estilo também, musical. Tenho vários artistas que eu gosto do trabalho, desde os grafiteiros, os Gêmeos aqui, que eles são mundialmente conhecidos através do trabalho deles, representam o Brasil. Desde alguns artistas americanos, também eu gosto muito. Tem o Obey, ele é muito conhecido por fazer artes gráficas, que aí é uma fonte que eu também gosto muito. Esse marketing de guerrilha, esse grafismo, ele faz bastante, eu gosto muito do trabalho dele. Desde o Portinari, do próprio Atos Bucão, a questão de criar uma arte simples, né, visualmente, assim, e conseguir uma identidade tão forte. Então tem vários artistas, Bule Max. De música eu gosto muito, sou bem eclético, assim, sei lá, quando eu tô pintando, gosto de escutar desde Led Zeppelin, a Pink Floyd, a Djavan, a MPB, então eu não tenho escutado muito rap, porque é um clichê, né, tipo, grafiteiro gosta de rap, mas eu gosto muito desde o MPB a um rock, umas músicas mais melancólicas, entre aspas, assim. E é sempre com música que você pinta? Sempre, sempre. A música tá muito atrelada, assim. Eu gosto muito também de instrumentais, sei lá, alguns DJs aí que fazem algumas músicas mais desconstruídas também. E seu processo de pintura, ele é contínuo? É um flow que você vai ou ele é por momentos de inspiração? Acho que, então, eu tenho esses dois caminhos, né? Claro que quando eu tenho uma encomenda, alguns trabalhos a serem cumpridos, você tem que cumprir, independente se você tá inspirado ou não. E tem alguns momentos que você tá mais inspirado, você tá com mais vontade de pintar, e acaba que eu costumo dizer que todos os trabalhos vão ser legais, né? São bons, um ou outro vai ser pior, mas quando você tá realmente inspirado, eu acho que surge trabalhos geniais, assim, os trabalhos que você olha assim, caraca, isso ficou muito diferente, muito bom, que te abrem novas janelas de criações na sua cabeça. Então, eu costumo dizer que você tem que estar sempre produzindo para você proporcionar ter um momento de genialidade. Porque se eu for produzir só quando eu tiver esse momento, talvez eu não vou ter esse momento. Então, eu tô sempre produzindo, eu sou até um pouco viciado, eu fico pintando todo dia, se puder eu pinto. E aí eu tenho que estar preparado para quando vir um momento muito bom, surgir uma oportunidade muito boa. E aí você sente que tem momentos diferentes, que você tá Sim, mais sim. inspirado, às vezes tem um leve bloqueio, momentos Sim, que sim. você tá assim cheio de ideia. Sim, tem horas que, sei lá, fui em alguma coisa, saí para algum lugar e voltei super inspirado e eu tenho que ir pro ateliê ali, ou tenho que anotar alguma ideia para não perder ela. E tem momentos que eu tô mais produzindo mesmo para não deixar a engrenagem parar. Mas isso muda até quando eu tô muito inspirado, eu vou escutar um tipo de música, quando eu tô só cumprindo uma tabela ali, então vai muito da vibe de espírito, do estado de espírito que você tá. E aí, falando um pouco sobre isso, e dentro da ideia da criatividade, hoje muito se valoriza a criatividade, a gente está no momento em que as pessoas têm tido ideias, o Brasil foi considerado o país criativo, o país mais criativo do mundo recentemente. Como é que você vê a questão da criatividade no processo da arte? A criatividade é algo que ela pode ser construída, uma pessoa que não é muito criativa, ela pode se tornar uma pessoa criativa, ou é algo que já é inerente à pessoa? Ou você é ou você não é? Como é que é a sua percepção em relação a isso? Eu acho que tudo, inclusive criatividade, técnica de desenho, você pode aprender. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade e mais talento. E aí, talvez essas pessoas sejam pessoas geniais naquilo que se ela encontra o que ela tem talento e ela gosta muito de fazer, faz bem feito, e ela se dedica, talvez ela vire uma pessoa genial naquilo. Mas eu acho que todas as pessoas conseguem aprender. Claro que vão ter pessoas que levam mais facilidade, tem pessoas que não, mas eu acho que o trabalho duro, você se dedicar, você abdicar, você investir no seu sonho é que vai lapidar o diamante. Então tem muitos talentos aí que não foram lapidados por
por própria vontade, né? Tipo, eu preguiça, entre aspas, ou sempre foi acomodado. Eu via muito isso até no próprio esporte. Tinham crianças que eram muito boas, parecia que nasceu para jogar basquete, muito boas, físico bom. E aí, quando ela estava nova, numa categoria, sei lá, juvenil, ela jogava muito. Só que quando ela foi pro adulto e todo mundo se nivela, todo mundo fica forte, todo mundo já treinou muito, ela não se dedicou tanto como uma pessoa que era pior que ela ficou pior lá em cima. Então, outra e ela exatamente, ficou pra trás. porque ela sempre foi acomodada muito no talento. Tipo, que sobressaía na idade dela. Então eu vejo muito isso em tudo, né? Tem pessoas que são talentosas, mas se ela não dedicar, se ela não construir, lapidar o seu talento, aí fica... o mundo nivela. O mundo nivela. E você ainda falava que você está em busca de novos conhecimentos, falou da arquitetura aí, é meio que não dá para parar, porque as coisas vão mudando e você tá sempre se atualizando também. Exatamente, assim. Se eu não evoluir, o meu trabalho ele fica um pouco na mesmice, né? Assim, não no mau sentido, mas acaba que ele vai se saturar. Até eu mesmo não vou querer fazer as mesmas coisas. Então, acho que é bom você... Para você desconstruir, você tem que ter construído algo. Então, é bom você se desconstruir de vez em quando, você não perdendo a sua identidade, mas experimentando novas fontes, novas vivências. Porque eu acho que é isso que mantém a chama acesa, né? De você querer evoluir, aquela inquietude. Tem alguma parede, muro, prédio ou alguma cidade do mundo que você ainda queira imprimir uma arte assim inspiradora, genial? Vou ser bem clichê. Eu tenho muita vontade de conhecer Nova York e pintar um prédio lá, porque lá é um dos berços do grafite, né? Dessa cultura de arte urbana. Então é uma cidade cosmopolita, então acho que seria ir lá, pintar algo seria legal, assim, já que eu bebi tanto da fonte do grafite, o grafite vem do hip hop, então... E seria ótimo seria ver legal. Aqueles prédios nos filmes com a sua arte. Vai ser ótimo. Vai ser. E para você, o que é impacto, Toy? Já que a gente está aqui no podcast do Verbo Impactar, você falou aí da sua arte, da força dela. Eu gosto de dizer que o impacto, ele pode ser impacto social, impacto ambiental, impacto nas pessoas, impacto no nosso entorno. Mas para você, Toys, na família, na arte, no dia a dia, o que é impacto para você? E como que você vê ele entrando na sua vida? Então, eu acho que o impacto, ele tá muito presente na minha arte, no meu propósito, desde quando eu não sabia nem o que era impactar. Mas o fato de você ir pintar na rua, você tirar o seu desenho de uma gaveta e botar ali na cidade, né? E você ser criticado ou elogiado, ou você tá pintando ali e passar uma pessoa que não queira que você pinte, já é impactar de alguma forma, né? Então, o impacto para mim é ir pintar na rua e deixar essa mensagem. E aí, claro que com a arte forte, né? Uma arte que gere algo ali. Então, eu acho que desde que o meu primeiro grafite, meu primeiro mural na rua, eu tô impactando e hoje em dia eu tenho eu sei que o meu trabalho impacta e por isso eu tenho muita responsabilidade. De que maneira eu vou impactar as pessoas pintando na rua ou pintando os meus trabalhos. E como é lidar com essa comunidade que tem os elogios, tem as pessoas que você falou que às vezes se incomodam? Acho que mais no passado você deve ter vivenciado isso mais, hoje acho que você já está num novo patamar, né? Mas como que é lidar com esses sentimentos alheios e perceber que você está impactando? Isso é uma característica muito de um artista urbano, assim, é legal até, tipo, quando você vai pra rua pintar algo, é um ambiente muito inesperado, né? Você não sabe o que te espera ali, você não sabe o que tem. E isso é muito legal, cria um trabalho muito dinâmico. Você aprende muito, você tem ideias, você vai entendendo como a cidade vai sentindo o seu trabalho. Então, eu gosto demais de pintar na rua por isso, por esse ambiente que não é controlado. Assim, pintar no meu ateliê é muito legal, botar minha música e ficar horas. Eu acho que até quando eu tô pintando no meu ateliê, os meus trabalhos são mais intimistas, são mais profundos. Porque quando eu tô pintando na rua, tem diversas coisas que acontecem ali que vão interferir na arte. Desde o sol quente até começou a chover, eu até, tipo, eu tô pintando um lugar que não pode, entre aspas, e eu tô pintando um lugar que é super legal, então
tem tudo isso, assim, é um ambiente que não é controlado. E teve algum impacto inesperado que você vivenciou? Alguma situação de impacto positiva ou de mexer com as pessoas? De repente alguém parar para falar com você, interagir com você? É, sim, sempre tem alguma coisinha assim. Hoje em dia tem muito impacto positivo, as pessoas param, falam que acompanham o meu trabalho, falam que viu um mural em tal lugar, falam que compraram a camisa minha. Isso é muito legal, esse feedback das pessoas. E já teve também de pessoas que não gostou, de mandar apagar. É um pouco normal, como eu falei, pintar na rua é esse ambiente aí incontrolável. Eu percebo você muito, assim, pelas pessoas com quem eu converso, ou até no meio do impacto, como uma pessoa que traz a marca forte da arte para Brasília e com o orgulho de ser de Brasília, como você disse, que leva a mensagem de Brasília para o mundo, né? E é uma pessoa querida, tipo assim, as pessoas olham para o Toys e falam: Nossa, que massa! Meu sonho é que ele pintasse aqui um muro para mim. Nossa, que legal! Eu vi a camiseta que ele pintou. Então, assim, como é ser uma referência tão positiva para a cidade de alguém que, porque muitas vezes a gente vive, artistas, mas também, pessoas do esporte, empresários, que fazem a sua vida aqui, mas vão embora, depois estão em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em algum lugar do mundo, e não trazem esse reconhecimento para a cidade. O que eu quero dizer é que as pessoas têm uma percepção de que você trouxe esse reconhecimento da sua arte, devolveu para Brasília, agraciou Brasília com o fato de você ser daqui. Como que é isso para você? Isso é uma das prioridades, assim. É tanto que talvez se eu tivesse em São Paulo, a minha carreira estaria diferente até, porque lá tem muitas oportunidades, tem grandes marcas, tem outra estrutura de cidade, né? Mas é uma das coisas que eu quero muito é continuar aqui, por mais que eu tenha aquele sonho de conhecer o mundo, pintar no mundo inteiro, mas a minha base ser aqui, a minha casa ser aqui, né? Aqui, como eu falei, foi onde tudo começou, pintando nas ruas de Brasília. Então é muito massa você ver as pessoas te admirando, você ver as pessoas reconhecendo, cada vez reconhecendo mais o seu trabalho, porque é um trabalho, vamos dizer que de formiguinha, pintando na rua, naturalmente, sem esperar nada em troca. Então quando vem essa troca do lado, esse reconhecimento, é muito gratificante, é muito gostoso mesmo, assim. Acho que não tem dinheiro que pague. E é um indicativo que as pessoas veem o que você faz. Então, muita responsabilidade também no que eu vou fazer com a minha arte, porque as pessoas veem, as crianças veem, os idosos veem. Tipo, a minha arte já faz parte de Brasília, então tem que saber muito bem o que eu vou pintar, né? Você hoje é uma referência. Então, muita responsabilidade Hum. no que eu vou fazer por ser referência. Mas você tem essa responsabilidade e está no Espero caminho que tenha. certo. E o que vem pela frente aí no ano de 2025, de exposição, de projetos? Eu tô cada vez, por mais que eu adore pintar na rua e vou continuar fazendo isso, mas eu tô cada vez mais focado nos meus quadros como artista plástico. Acabei de abrir uma exposição no Hidden, uma exposição bem legal, que é Toys e a Escada do Sonho. Fala muito sobre isso, fala muito sobre a nossa jornada, os nossos degraus que a gente vai subindo ao longo da vida. Então eu tô com a exposição no Hidden. Eu vou participar de mais algumas exposições coletivas esse ano ainda. E um sonho e meta aí pro ano que vem, talvez seja fazer uma exposição, levar alguns trabalhos meus aí pra fora, né? Quem sabe Nova York ou Paris de novo. Então, tô trabalhando duro pra cada ano ser melhor que o outro. Coisa boa, subindo esses degraus da vida com Exatamente. segurança, umzinho de cada vez, mas já tá lá. É a escada dos sonhos. E a gente não falou do Toyzinho. É o meu personagem. Ele mudou a minha vida, né? Foi a partir dele, da criação dele, que eu acho que as pessoas começaram a sentir mais. Meu trabalho ficou mais simpático aos olhos da cidade. As pessoas começaram a absorver também de uma maneira mais simples o meu trabalho. Então, o Toyzinho é um personagem que conversa muito com as pessoas se identificam demais. E aí, falando sobre sonhos, que você traz muito, você falou várias vezes aqui em sonhos. Tem algum sonho? A gente vive em um momento da humanidade em que as pessoas estão buscando seu lugar, falando muito sobre inovação, sobre criatividade. E tem algum sonho coletivo, algo da humanidade, algo que você gostaria de ver para esse mundo, que você já pensou ou desejaria pintar, Toys? Você nunca parou para pensar sobre isso? É mais uma curiosidade minha mesmo. Acho que tem aqueles sonhos clichê, né? Assim, é,
depois que você vai conhecendo mais, que eu fui viajando, conhecendo outros lugares, eu fui vendo que pessoas são pessoas em todos os lugares do mundo, assim, tipo, tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, acho que essas fronteiras, esses preconceitos criados, assim, realmente não fazem sentido, porque por mais que as pessoas falem línguas diferentes, as pessoas se entendem, sabe? Quando eu tava pintando, sei lá, em Lima, no Peru, as pessoas entendiam o que eu tava pintando, gostavam. Quando eu tava pintando lá na Europa, a mesma coisa. Então, a arte, ela não tem barreiras, né? Então, é muito legal. É esse sonho, assim, realmente, tipo, é muita guerra, né? Muita coisa e realmente não precisa. Tipo, pessoas são pessoas em todos os lugares do mundo. Tipo, Trazer o essa respeito, humanidade para próximo. Aham. E o que você diria para artistas que sonham em viver da sua arte, mas ainda não conseguiram? Aquele também, bem clichê, não desistir, mas o mais importante é isso. Investir no sonho. E o sonho é caro. E não é muitas vezes de dinheiro, mas você vai investir a sua vida no seu sonho. Para você conseguir algo, para você se tornar uma referência, para você poder viver de algo, é muito investimento, é muita abdicação. Vai chegar uma hora que você vai ter que botar na balança o que você quer de fato, para você continuar subindo o degrauzinho. Então, investir sua vida no seu sonho. E não desistir fácil. E trabalhar, porque né, pode ser Toys? amanhã, né? Que você realize. E a gente está caminhando para o fim, mas eu queria te perguntar, o que o Toys, você está com quantos anos hoje? 34. O que o Toys de 34 anos diz para aquele Toys de 13 anos que fez o seu primeiro grafite lá no Guará? Como é que você olha para ele, né? Esse seu lado criança ainda, entrando na juventude, e como é que a gente faz essa integração? O que hoje você diria para ele? Que não se arrependa de nada, que vai dar certo. Tipo, continue acreditando no sonho, continue sendo essa pessoa que acredita no sonho, que dedica tudo, que entra de cabeça nas coisas. E o que ele diria para você? Acho que talvez isso, continuar sonhando. Tipo, não chegou aonde ele queria. Ainda não chegou. Ainda tem mais coisas pela frente. Continue trabalhando, né? Continue subindo. Que daqui a pouco esse prédio lá em Nova York vai sair. Estar prontinho. Toys, agradeço muitíssimo o seu tempo, a possibilidade da gente ter essa conversa. Foi uma prosa maravilhosa. Espero que os nossos caminhos aí se cruzem com o Verbo Impactar e que a gente possa impactar juntos, que essa é a nossa missão. E obrigada, sucesso, parabéns pelo trabalho. E a gente segue acompanhando. E a casa aqui está sempre aberta. Obrigado, foi muito legal e foi muito leve conversar aqui. Foi muito bom, impactar. Que bom, vamos impactar juntos.